Eduardo sentiu uma onda de pânico, mas se forçou a ficar parado. O que aconteceu com ela? Ele perguntou, tentando manter o controle. A figura se aproximou mais um passo e Eduardo pôde ver o contorno de um sorriso sombrio em seu rosto. Ela se perdeu, disse a mulher com um tom de satisfação. Assim como você se perderá se continuar por este caminho. Eduardo sentiu uma onda de raiva misturada com medo. Ele não sabia quem ou o que aquela mulher era, mas não podia permitir que o mesmo destino caísse sobre ele. Eu quero a verdade, disse ele com voz mais firme. O que aconteceu com Sara? Onde ela está? A figura riu. Um som baixo e perturbador que fez a espinha de Eduardo arrepiar. Sara fez a escolha dela. Ela escolheu me seguir assim como você escolheu vir até aqui. Mas a verdade... A voz dela diminuiu até quase um sussurro. A verdade é que ela nunca mais poderá voltar. Eduardo sentiu um frio no estômago. As palavras da mulher eram um golpe direto. Ele estava em terreno perigoso e cada decisão que tomava o aproximava mais de um ponto sem retorno. E quanto a mim? Ele desafiou. O que vai acontecer comigo? A mulher o olhou por um longo momento antes de responder. Você tem uma escolha. Pode virar as costas agora e retomar ao mundo que conhece. Ou pode continuar em busca de respostas. Mas saiba que, se continuar, não haverá volta para você. Eduardo sabia que ela estava falando a verdade. Havia algo naquele lugar, naquela presença que era irreversível. Ele estava diante de uma força muito maior que ele, algo que desafiava a própria compreensão. Ele deu um passo para trás, tentando processar suas opções. Podia sentir o frasco vazio no bolso do casaco como um lembrete da decisão que o trouxera até ali. Podia sentir o frasco vazio no bolso do casaco como um lembrete de uma decisão que o trouxera até ali. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o empurrava para frente, uma necessidade de saber, de entender o que realmente acontecera com Sara. Eu não vou voltar. Eu quero respostas. A mulher sorriu novamente com um sorriso sombrio e cheio de segredos. Então venha. Com isso, a figura se dissolveu na névoa, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. A clareira ficou em silêncio e a névoa ao redor de Eduardo começou a se mover como se tivesse vida própria. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer levemente e, antes que pudesse reagir, foi envolvido por uma sensação avassaladora de escuridão. Tudo ao seu redor desapareceu. Não havia mais floresta nem clareira, nem o frio cortante da noite. Eduardo estava em um vazio total, flutuando em um mar de sombras que pareciam sussurrar segredos em seus ouvidos. Ele não sabia onde estava ou como havia chegado ali, mas sentia que estava à beira de descobrir algo muito importante. De repente, uma luz fraca começou a brilhar à sua frente. Eduardo avançou em direção à luz, sentindo um misto de medo e esperança. E quando finalmente chegou ao centro do brilho, viu algo que o deixou sem palavras. Era Sara. Ela estava de pé, no meio do nada, parecendo tão jovem quanto no dia que desapareceu. Seus olhos estavam fechados como se estivesse dormindo em pé, e seu corpo estava cercado por uma estranha energia que pulsava suavemente.
Eduardo deu um passo à frente. Sua respiração estava presa na garganta. Sara! Sussurrou ele com uma voz cheia de esperança. Ela não respondeu, não se moveu. Parecia completamente alheia à presença dele. Então, Eduardo estendeu a mão hesitante tentando alcançá-la, mas, antes que pudesse tocá-la, uma força invisível o empurrou para trás, e ele ouviu novamente a voz da mulher ecoando pelo vazio. Ela está além do seu alcance, Eduardo. Ele caiu de joelhos, frustrado e imponente. Queria gritar, queria exigir respostas, mas estava preso, sem saída. Por quê? Ele sussurrou, olhando para o vazio ao seu redor. Por que ela? A voz respondeu, mas dessa vez não havia nenhum tom de satisfação, apenas uma frieza sombria. Porque ela escolheu. Eduardo ficou ali, ajoelhado na escuridão, sentindo o peso de sua impotência. Sara estava tão perto, mas ao mesmo tempo completamente inalcançável. Finalmente, depois de um longo silêncio, ele se levantou. Não sabia como, mas algo dentro dele disse que ainda não era o fim. Ele olhou para Sara uma última vez e então se virou caminhando de volta para a escuridão. A jornada ainda não havia terminado. Enquanto Eduardo se afastava da figura de Sara, a escuridão ao seu redor parecia se fechar ainda mais, como se o próprio vazio estivesse tentando absorvê-lo. Seus passos, antes firmes, agora estavam pesados, como se cada movimento exigisse um esforço tremendo da parte dele. O ar parecia rarefeito e ele começou a sentir um leve zumbido em seus ouvidos. E de repente, uma voz familiar cortou o silêncio. Era Alzira. Eduardo, não há mais o que fazer. Volte enquanto pode. Eduardo parou, olhou ao seu redor tentando localizar de onde vinha a voz, mas tudo que ele via era o breu infinito. Um vazio que parecia se estender em todas as direções. Você ainda tem uma escolha. Volte para o mundo dos vivos antes que seja tarde demais, continuou Alzira. Ele hesitou por um momento. A tentação de seguir o conselho de Alzira era grande. O medo do desconhecido, da perda, pesava sobre ele como uma sombra. Mas algo dentro dele não podia simplesmente aceitar. Ele tinha ido longe demais, descoberto segredos que ninguém mais conhecia. Ele não podia voltar agora. Não sem Sara. Eu preciso trazê-la de volta, murmurou ele para si mesmo, com os punhos cerrados. De repente, a escuridão ao seu redor começou a se agitar. Eduardo sentiu uma presença. Algo se aproximava e era algo grande e antigo. O zumbido em seus ouvidos ficou mais forte, como se um coro de vozes estivesse se formando ao seu redor. Você quer salvá-la? Uma voz sussurrou, grave e profunda, ecoando por toda parte. Eduardo virou-se, tentando encontrar a origem do som, mas não havia nada ali além da escuridão. O que você quer de mim? Gritou ele, começando a ficar desesperado. Tudo! Respondeu a voz com uma frieza que fez o coração de Eduardo apertar. Sua alma, sua vida, sua liberdade. Aquela última palavra ecoou em sua mente. Liberdade!
O que quer que estivesse falando com ele, queria algo que ele ainda não estava disposto a entregar. Eduardo se lembrou das histórias que ouvira quando criança. Histórias de entidades que ofereciam desejos e sonhos em troca de algo valioso. Algo que você nunca poderia recuperar. Ele cerrou seus dentes e respondeu: "Eu não vou dar nada a você", disse ele com uma firmeza que o surpreendeu. A escuridão pareceu recuar por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras, e então a voz soou novamente, dessa vez mais próxima e muito mais intensa. "Então, você está condenado a vagar por aqui para sempre, assim como Sara." Eduardo sentiu uma onda de desespero. Ele sabia que estava em ponto crítico. Algo dentro dele sussurrava que se não fizesse algo logo, seria preso naquele lugar para sempre, assim como Sara. Mas, antes que pudesse responder, uma luz suave começou a brilhar em sua frente. Era pequena no início, quase imperceptível. Mas logo começou a crescer, iluminando o vazio ao seu redor. Ele ficou ali, parado, sem acreditar no que via. Era Sara novamente, mas dessa vez algo estava diferente. Ela não estava cercada pela energia sombria que ele vira antes. Seus olhos estavam abertos e ela o olhava diretamente, como se finalmente estivesse consciente de sua presença. "Eduardo?" Sua voz saiu suave, quase incrédula. Ele sentiu um vazio avassalador ao ouvir a voz dela, mas logo foi tomado por uma sensação de urgência. Ele sabia que não tinham muito tempo. "Sara, eu vim para te tirar daqui", disse ele, dando alguns passos em sua direção. Ela o olhou por um longo momento e então seus olhos se encheram de tristeza. "Não posso sair, Eduardo. Estou presa. Fiz minha escolha e agora pertenço a este lugar." "Não!" Ele gritou com a frustração fervendo em seu peito. "Eu vim para te salvar. Nós podemos sair juntos." Sara balançou a cabeça. As lágrimas escorriam pelo seu rosto pálido. "Eu nunca deveria ter vindo aqui. Pensei que poderia encontrar respostas, mas agora estou condenada. Não há salvação para mim." Eduardo sentiu uma dor profunda no coração ao vê-la tão quebrada. Ele queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas, na verdade, ele não sabia se conseguiria tirá-la dali. O poder que controlava aquele lugar era maior do que ele poderia entender, mas ele também sabia que não podia desistir. "Então vamos juntos", disse ele com determinação. "Eu não vou te deixar aqui sozinha. Se estamos condenados, que seja juntos." Sara olhou para ele surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a escuridão ao redor deles começou a se mover violentamente. O chão começou a tremer sob seus pés e a voz profunda voltou a ecoar por todas as partes. "Você está brincando com forças além de sua compreensão, mortal. Eu avisei. Agora você pagará o preço", disse a voz com uma raiva crescente. E, de repente, Eduardo sentiu algo puxá-lo para trás. A força invisível o arrastava para longe de Sara, enquanto ela estendia a mão em desespero. "Eduardo!" Sara gritou, tentando alcançá-lo. Ele lutou com todas as forças, mas era inútil. Era como se o próprio vazio estivesse tentando devorá-lo. E, desesperado, ele estendeu a mão para Sara, mas não conseguia tocá-la.
Não! Ele gritou com os olhos fixos nela. E então, num último esforço, Sara estendeu a outra mão puxando algo de dentro de si. E uma luz intensa brilhou de seu peito, cortando a escuridão como uma lâmina. Eduardo sentiu a força que o puxara enfraquecer por um momento, e ele aproveitou a oportunidade para se lançar para frente, agarrando a mão de Sara. Quando suas mãos se tocaram, uma explosão de luz envolveu a ambos, iluminando toda a escuridão ao redor. A voz que antes ecoava com tanto poder agora se calou, e a escuridão começou a dissipar-se lentamente. Eduardo sentiu seus pés tocarem o chão novamente, e quando a luz finalmente se desvaneceu, ele percebeu que estava de volta à clareira com Sara ao seu lado. Ela ainda estava fraca, mas agora, pela primeira vez, parecia real, parecia viva. Eduardo a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Eles estavam a salvo, ao menos por enquanto. Mas algo em seu íntimo dizia que aquela batalha ainda não havia terminado. Eduardo ainda segurava Sara em seus braços, o coração batendo acelerado, enquanto o silêncio da clareira voltara a envolver tudo. A luz que os havia protegido agora desaparecia, deixando apenas a brisa fria da noite e o som distante da floresta. Ele respirava profundamente, tentando processar o que acabara de acontecer, mas sabia que não tinham tempo a perder. Precisamos sair daqui, disse Sara com a voz fraca, mas determinada. Não estamos a salvo. Eduardo a ajudou a ficar de pé, apoiando-a enquanto caminhavam em direção à borda da clareira. Cada passo era doloroso para Sara, e Eduardo sentia o peso da exaustão sobre os dois. Mas havia algo mais. Uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse contra eles. O que era aquilo, Sara? Perguntou ele, enquanto olhava em volta, temendo que a escuridão pudesse voltar a qualquer momento. Ela hesitou por um instante, seus olhos fixos no chão como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, e finalmente ela falou com a voz embargada. Era a guardiã, disse Sara quase num sussurro. Ela protege esse lugar. Protege os segredos que nunca deveriam ser descobertos. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma certa verdade naquelas palavras, algo profundo e inquietante, e ele sabia que o que enfrentaram era muito mais do que uma simples entidade. Era algo antigo, algo que parecia estar além da compreensão humana. E por que você estava aqui? Ele perguntou, tentando entender o que a trouxera até aquele ponto. Sara olhou para ele e Eduardo conseguiu ver em seus olhos um misto de culpa e tristeza. Ela respirou fundo antes de responder. Eu vim em busca de poder, confessou ela com uma voz pesada de arrependimento. Eu queria respostas, queria saber mais sobre as forças ocultas que rondam esta terra, e quando encontrei a guardiã, ela me ofereceu isso. Ela me mostrou segredos que jamais deveriam ser revelados, e eu fui tola o suficiente para aceitá-los. Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ele podia entender o desejo de Sara por conhecimento, mas também via agora o preço terrível que ela pagara por isso. Ela havia sido atraída por algo muito maior que podia controlar, e agora ambos estavam presos nas consequências dessa escolha. Mas você está aqui agora, disse ele suavemente. Nós ainda podemos sair.
Sara balançou a cabeça lentamente. Seus olhos voltaram a se encher de lágrimas. Não é tão simples. Eu ainda carrego parte da guardiã dentro de mim. Ela não vai me deixar partir tão facilmente. Eduardo franziu a testa confuso, como se tentasse entender o que ela havia dito. O que isso significa? Eles pararam de caminhar. Ela virou-se para ele e, pela primeira vez desde que o encontrara, ele notou uma leve mudança em seu semblante. Algo escuro e profundo parecia espreitar sob a superfície. Uma sombra que não estava ali antes. Eu me tornei parte dela, parte da guardiã, e agora ela está dentro de mim. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele olhou para ela, mas não conseguia processar o que estava ouvindo. Como isso era possível? Como Sara, a pessoa que ele agora amava, poderia estar conectada a uma entidade terrível? Não. Ele balbuciou, recuando um passo. Isso não pode ser verdade. Sara fechou os olhos como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu tentei resistir, Eduardo, mas quando aceitei o conhecimento que ela me ofereceu, eu abri a porta para ela e agora estou dividida. Parte de mim ainda é Sara, agora sua Sara, mas outra parte... Ela não precisou terminar a frase. Eduardo entendeu o suficiente. A guardiã não havia desaparecido. Ela estava dentro de Sara, esperando, observando, pronta para tomar o controle da situação a qualquer momento. Ele deu um passo para trás. A dor e a confusão tomou conta dele. Como ele poderia salvá-la agora, quando o inimigo ainda estava dentro dela? Não! Ele murmurou com sua voz firme. Não vou desistir de você, Sara. Não importa o que aconteça, eu vou te tirar daqui. Sara o olhou surpresa, mas também com uma tristeza profunda em seus olhos. Eduardo, eu não sei se isso é possível. Eu não importo. Nós vamos encontrar uma maneira. Sempre há uma maneira. Antes que Sara pudesse responder, um som começou a ecoar pela floresta. Era um som baixo, um ruído profundo, como se a própria terra estivesse se movendo. Ele olhou ao seu redor alarmado. O que é isso? Sara segurou sua mão apertando com força e respondeu. Ela está vindo. A terra sob seus pés começou a tremer levemente e a escuridão ao redor da clareira parecia começar a se mover novamente como uma maré negra que avançava lentamente em direção a ambos. Precisamos correr, disse Sara, puxando Eduardo com força. Eles começaram a correr pela floresta, o som profundo ficando cada vez mais alto, como se algo gigantesco estivesse se aproximando. As árvores ao redor pareciam se curvar à medida que passavam, e a névoa, que antes era densa, agora se dispersava rapidamente, como se estivesse fugindo de algo ainda mais terrível. Eduardo corria com todas as suas forças, sua mente girando com relação a Sara. Ele não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de salvar não apenas ela, mas a si mesmo daquele lugar. Ele sabia que se a guardiã os alcançasse, não haveria escapatória. Mas a cada passo que davam, a escuridão se aproximava mais e mais, até que, finalmente, Eduardo tropeçou em uma raiz exposta e caiu no chão, arrastando Sara consigo. Ela tentou ajudá-lo a se levantar, mas antes que pudessem continuar, a terra à sua frente se abriu e uma figura começou a emergir.
Era alta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam com fogo sombrio. Era a guardiã. Sara recuou. O medo era visível em seus olhos. Ela está aqui, sussurrou Sara quase sem voz. Eduardo ficou de pé. O medo apertava seu coração, mas dessa vez ele não recuou. Eu não vou deixar você levá-la, disse ele com uma voz cheia de determinação. A guardiã olhou diretamente para Eduardo e por um momento tudo ficou em silêncio. Ela não disse uma palavra, mas ele sentiu o peso de sua presença como se uma força imensa estivesse prestes a esmagá-lo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sara deu um passo à frente, posicionando-se entre Eduardo e a guardiã. Não! Gritou ela com sua voz ecoando pela floresta. Eu não serei mais o seu brinquedo. Eu não serei mais o seu instrumento. A guardiã hesitou por um momento e Eduardo viu uma oportunidade. Ele pegou Sara pelas mãos e juntos começaram a correr novamente, deixando para trás a presença ameaçadora da entidade. Mas Eduardo não sabia que aquilo não era o fim. A guardiã não desistiria tão facilmente. Eles corriam por entre as árvores, seus corações batendo acelerados, sabendo que a guardiã não os deixaria escapar facilmente. O som de algo vasto e terrível se movendo através da floresta os perseguia, uma presença que parecia dobrar o espaço ao redor deles, e cada vez que olhavam para trás, sentiam a escuridão se aproximando, engolindo tudo em seu caminho. A respiração de Sara estava irregular e Eduardo sentia a exaustão em seu próprio corpo, mas ele não podia parar. Eles precisavam continuar e encontrar um lugar seguro, ou ao menos um lugar onde pudessem fazer uma última resistência. Quando finalmente avistaram uma clareira mais adiante, Eduardo a reconheceu. Era o lugar onde tudo havia começado, onde Sara tinha sido atraída pela guardiã e onde ele havia encontrado. Sara parou de repente, segurando o braço de Eduardo. Aqui, disse ela ofegante, foi aqui que fiz o pacto. Talvez haja uma maneira de desfazer. Eduardo olhou ao redor. Sua mente buscava alguma resposta, algum detalhe que pudesse oferecer uma solução. Mas o lugar parecia tão comum, apenas uma clareira cercada por árvores e coberta de flores caídas. Nada indicava que ali pudesse estar a chave para quebrar o poder da guardiã. Como? Perguntou ele, tentando manter a esperança. Como podemos desfazer o pacto? Sara fechou os olhos como se estivesse tentando recordar algo. Ela apertou a própria cabeça e então seus olhos se abriram novamente, porém, desta vez com uma nova clareza. Preciso rejeitá-la, disse Clara com sua voz determinada. Preciso renunciar ao que me foi dado, mas isso tem um preço. Um preço que eu não sei se estou pronta para pagar. Eduardo segurou suas mãos olhando diretamente em seus olhos. Eu estarei com você, Sara, não importa o que aconteça. Sara o olhou por um longo momento e então assentiu. Ela se virou para o centro da clareira, onde uma pequena pedra sobressaía do solo. Era ali que tudo havia começado e seria ali que terminaria. Ela se ajoelhou diante da pedra, fechando os olhos novamente. Eduardo se manteve ao seu lado, pronto para o que viesse a seguir. Ele podia sentir a presença da guardiã ao redor, observando-os de longe, esperando pelo momento certo para atacar. Sara começou a murmurar palavras antigas e pesadas, como se estivessem presas há séculos dentro de sua alma. Sua voz ecoava na clareira e o vento ao redor começou a aumentar, girando ao redor deles com uma força crescente, e de repente,
A terra ao redor da pedra começou a tremer. Eduardo se afastou um pouco, sentindo o chão pulsar sob seus pés, como se algo estivesse prestes a emergir. A guardiã estava próxima. Ele podia sentir isso. E ela não estava disposta a perder seu domínio sobre Sara. A voz de Sara se elevou, agora quase num grito, enquanto ela estendia as mãos em direção à pedra. Eu rejeito seu poder! Eu rejeito o pacto que fiz, disse ela com determinação. A clareira inteira parecia reagir às suas palavras. O chão tremeu com mais força e as árvores ao redor balançaram violentamente, como se uma tempestade estivesse prestes a despedaçar tudo ao seu redor. E então, no centro da clareira, uma rachadura apareceu na terra, crescendo rapidamente em direção a Sara. Eduardo correu para ela, segurando-a antes que a fenda a engolisse, mas ele sabia que estavam no limite. A guardiã não aceitaria aquela ruptura sem uma luta. Uma figura escura emergiu da rachadura. A guardiã, com uma forma colossal envolta em sombras, com os olhos brilhando com uma luz vermelha intensa. Ela não era mais apenas uma voz. Era uma presença física, furiosa, pronta para destruir tudo o que aparecesse em seu caminho. Você é minha! A guardiã rugiu. Sua voz abalava o próprio ar ao seu redor. Eduardo colocou-se entre Sara e a entidade, embora soubesse que a sua proteção era frágil diante do poder tão grande. Ela não pertence a você, ele disse com a mesma intensidade. Ela escolheu. Agora ela está livre. A guardiã avançou. Sua sombra se estendeu como braços, tentando alcançar Sara. Mas Sara, com uma força renovada, ergueu-se de onde estava ajoelhada, enfrentando a entidade com um brilho feroz em seus olhos. Eu me liberto de você, disse ela com uma voz clara e decidida. Uma luz intensa emanou de Sara, como se algo dentro dela estivesse se manifestando. Eduardo sentiu o calor daquela luz. Uma força pura que parecia repelir a escuridão da guardiã. As sombras da entidade começaram a recuar e a figura dela hesitou como se estivesse sendo empurrada para trás. Ela rugiu de raiva, mas sua força estava diminuindo rapidamente. A luz que Sara irradiava se intensificou ainda mais, até que a escuridão ao redor começou a se dissipar completamente. O som de algo profundo se rompendo ecoou pela clareira e a guardiã gritou uma última vez antes de ser sugada de volta à fenda no chão. Quando o silêncio finalmente voltou, Eduardo caiu de joelhos ao lado de Sara. Ambos estavam exaustos, porém aliviados. A rachadura no solo estava se fechando lentamente e a clareira estava mais quieta do que nunca. Sara olhou para Eduardo cansada, porém cheia de gratidão. Está feito? Ela perguntou com voz fraca. Eduardo sorriu para ela, embora não soubesse ao certo o que o futuro traria. Mas, pelo menos por enquanto, sim, estavam livres. Está, respondeu ele com voz firme, porém suave. Eles permaneceram ali por alguns momentos, absorvendo o alívio da vitória, mesmo sabendo que o caminho para a cura de Sara ainda seria longo. Contudo, a guardiã estava destruída e o pacto desfeito. Sara estava livre e agora Eduardo estava ao seu lado. Juntos, deixaram a clareira voltando à vida que tinham antes de toda aquela escuridão invadir suas almas. Mas agora, com a certeza de que, mesmo diante das forças mais antigas e sombrias, a luz que carregavam em seus corações
era o bastante para resistir a qualquer desafio. Eles estariam juntos para enfrentar e resistir a tudo que aparecesse no caminho dos dois, sempre com muito amor, resignação e resiliência. Boa noite.